Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Tio Lalo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e vamos lutar por mais liberdade. Bom, a lua de mel do ex-presidiário eleito com o mercado financeiro mal começou e já terminou. Ao que se deve isso? As recentes falas do recém-eleito Lula, a sua equipe de transição e as não propostas para a política econômica, junto com a PEC do Trem da Alegria, que vai trazer aí bilhões de gastos para o orçamento da União. Bom, você pode se perguntar, mas o que isso impacta na minha vida? As falas do ex-presidente Lula, ele disse assim: por que se preocupar com os gastos do governo? Por que se preocupar com o déficit fiscal? Por que se preocupar com gastar mais do que se arrecada? Então, faça uma comparação aí. Se você, na sua casa, resolver assim, falar, ó, esse mês eu vou gastar tudo que eu posso e no mês que vem a gente vê como é que paga as contas, como é que paga o aluguel. Já pensou? Com o orçamento da União não é tão diferente disso, né? Mas, dada a devida complexidade, eles vão usar algumas palavras diferentes, como o déficit fiscal, né? As contas públicas, estouro do teto de gastos. Então, tudo tem a ver com isso, com gastar mais do que se arrecada, o que é geralmente muito irresponsável, e os governos de esquerda tendem a fazer isso com muita frequência e numa escala enorme. Aí, no que isso vai impactar no seu bolso? Bom, a área do agronegócio, eles, depois dessas notícias, depois dessa turbulência, eles resolveram diminuir o investimento no setor do agro. E aí, o que vai influenciar? Bom, se a produção vai diminuir, se vai ter menos investimento na produção agrícola, os produtos da feira tendem a ficar mais caros. Com a subida do dólar, com esse medo da nova economia que vem por aí. O dólar subiu, provavelmente o trigo também irá subir, que tem essa cotação internacional em dólar. Então, o pão francês também vai ficar mais caro. Uma das esperanças que a gente tinha para assumir essa pasta seria o Meirelles, que se aproximou aí no final da campanha, se aproximou do Lula, disse que ia votar nele, enfim. O Meirelles seria um bom nome para assumir essa pasta, já que ele tem uma larga experiência, já foi presidente do Banco Central, já foi ministro da Economia, já assumiu essa pasta num momento de grave crise econômica deixado pelo governo Dilma, quando ele assumiu lá no governo Temer. Então seria um bom nome, ok? Então a gente tinha essa esperança de que assumisse o Meirelles. Porém, nos últimos dias, o Meirelles deu uma palestra para alguns investidores e disse que Lula estaria enveredando para o caminho das políticas econômicas do governo Dilma, ou seja, ele já dilmou. O que preocupou muito o mercado. Então a gente não sabe se pode contar ainda com esse nome do Meirelles. E o Meirelles também disse nessa mesma reunião para os investidores, mandou boa sorte aos investidores. Esse Meirelles é um ensaboado, hein? Liso. Bom, outro nome que foi cotado e que estaria aí nos bastidores sendo pressionado pelo PT para que assumisse essa pasta da economia seria o Jaiminho Haddad. Será? Eu acho que não. Não é possível. Eu nem vou comentar sobre isso, porque nesse caso eu prefiro a Dilma. Coloca a Dilma lá, pelo menos a gente morre dando risada, né? Bom, um outro nome que está na fila aí,
ou seja, que já está trabalhando na transição desse novo governo, está nessa nova equipe, na equipe de transição, é o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Acredite se quiserem. Gente, que desastre, que absurdo. Guido Mantega, que colaborou para a maior recessão que o Brasil já teve nos últimos tempos aí, que foi no governo Dilma, ajudou a causar milhares de desempregados no país inteiro, uma recessão enorme, mandou o nosso dinheiro para ditaduras lá fora, ou seja, um desastre, um keynesiano de quinta categoria, um keynesiano de boteco, aquele que acredita que o governo tem que gastar para abrir buraco e fechar buraco. É isso que eles acreditam. Tomara que não vá por aí. Então aí nós tivemos uma leva de economistas aí que apoiaram e votaram nesse governo Lula. Talvez por interesse, mas enfim. Agora eles estão se dizendo surpresos com tudo isso que está acontecendo, com as falas do Lula. Sério? Vocês não têm vergonha na cara, né? Será que vocês não olharam lá pelo menos o plano de governo que está lá no TSE? Aquela coisa mal escrita, aquela coisa porca, sabe? Um adolescente do ensino médio ia conseguir escrever algo mais elaborado. Um lixo cheio de lacração e crítica ao atual governo. Não tem plano de execução de nada, né? Então, era basicamente um plano de governo para criticar o governo Bolsonaro, que com todas as críticas que a gente possa fazer, o Guedes está entregando com a casa arrumada, com as contas em dia e deflação nos últimos meses, pelo menos até agora. Então, não dá mais para confiar nesses caras, né? O que eles acreditam é sempre uma coisa de conveniência. Bom, eu espero que eu esteja muito errado e que esse novo governo possa pôr a mão na consciência e escolher um nome decente para o Ministério da Economia. O Ministério da Fazenda, que é o ministério mais importante de um governo. Que esse novo governo possa escolher um nome para o Ministério da Fazenda que vá cuidar da economia do país, ao invés de ficar cuidando de planilhas de corrupção. Assim espero. Bom, eu vou ficando por aqui. Curta, compartilhe esse vídeo e vamos continuar lutando por mais liberdade. Eu sou o Tio Lalo, um forte abraço a todos e tchau!